Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Bastonário e toda a sua equipa e felicitá-los pela recente eleição e reforçar também o que aqui já foi dito sobre a importância que, historicamente, e no debate e na execução da política de saúde, a Ordem dos Farmacêuticos sempre tem tido e o contributo valioso que tem dado para vários aspectos, designadamente da política do medicamento. Bom, eu queria fazer alguns comentários e algumas perguntas também. Primeiro, sobre a carreira dos farmacêuticos, para concordar com aquilo que aqui nos trouxeram, isto é apenas a decorrência de uma alteração da legislação da administração pública absolutamente absurda que o governo do Partido Socialista levou a cabo nos últimos anos e que procurou, por razões economicistas, amalgamar uma série de carreiras. Não quer dizer que não pudesse haver uma redefinição do número de carreiras existentes, mas isso é uma coisa, outra coisa é a situação que está criada, e designadamente em relação aos farmacêuticos. Depois gostaria também de saber, reforçar uma pergunta que aqui já foi feita também, sobre a utilização do alvará para o bem público. Não compreendi qual era essa referência e gostaria que fosse melhor explicitada, se for possível. De qualquer forma, não sei se é esta a questão, mas uma preocupação que vos queria expor é que, com a última alteração da legislação na área da propriedade das farmácias e da concessão de farmácias, não se alterou só a questão da propriedade, e já lá vou à questão da propriedade. Alterou-se também a fórmula para a fixação das farmácias no território. Isto está a levar, em muitos pontos do nosso país, a uma concentração das farmácias nos núcleos mais populosos, permitindo-se, a partir dessa legislação, que as farmácias em cada concelho se possam mover como entenderem, e não como antes, com parâmetros específicos, que levavam a que houvesse uma maior descentralização mesmo dentro de um concelho das farmácias. Isso é decisivo para populações que estão mais afastadas. E o movimento a que estamos a assistir hoje, por culpa da legislação do Partido Socialista, é uma concentração cada vez maior nas sedes de concelho, deixando vastas áreas do território completamente desprotegidas em matéria de acesso ao serviço público que é a farmácia, porque naturalmente a racionalidade económica, se não houver imposição legal, acaba por concentrar onde há maior poder de compra, onde há mais população, que é na sede do concelho e não em qualquer freguesia mais afastada. Isto é um problema seríssimo que tem estado a ser pouco debatido no nosso país. Não estou a criticar a ordem, em geral, tem passado um pouco despercebido, mas que é sentido profundamente pelas populações, eu acho que não pode ser descurado. Quanto a outras questões, a questão da propriedade. Bom, aqui no Parlamento, só o PCP foi contra a liberalização da propriedade das farmácias. Em primeiro lugar, porque não se percebeu nunca qual era o problema que era preciso resolver em matéria de legislação de propriedade de farmácias, qual era o problema que existia para que tivesse que ser resolvido. Nunca ninguém conseguiu explicitar qual era o problema que existia. E depois, porque, apesar de a lei prever um limite para a propriedade, para o número de farmácias de que cada entidade ou pessoa é proprietário, todos nós sabemos como é que noutros países, existindo também esse limite, as coisas se passaram. E se há matéria que é preciso, a partir da política pública, combater na área do medicamento, é a da monopolização do setor, da verticalização do setor, seja a partir de que área for dos agentes económicos em presença. Portanto, esta situação é bastante negativa e, aliás, o que vemos é que havia, na altura em que se legislou, e continua a haver uma tendência em sentido contrário, até com a conclusão de alguns países que avançaram para a liberalização, de que afinal isso deu maus resultados e procurando até retroceder nessa política. Quanto à questão da prescrição pelo princípio ativo, de que somos defensores há muitos anos, que já esteve inclusive na legislação, e depois foi retirado, aliás, com o governo do Partido Socialista, a doutora Manuela Arcanjo era Ministra da Saúde, e depois isso foi rapidamente retirado pelo doutor Correia de Campos na sua primeira encarnação,
E eu julgo que esta questão vai sendo cada vez mais importante. Nós sabemos que continua a haver uma dificuldade em procurar utilizar medicamentos genéricos e medicamentos mais baratos, apesar do progresso que se fez, que existiu, de facto, e essa medida seria, sem dúvida, um incentivo nessa direção. Agora, também quero dizer com toda a clareza que será sempre necessário encontrar mecanismos para prevenir que, também da parte das farmácias, o interesse económico prevaleça sobre o interesse público. Portanto, é evidente que esses interesses económicos são legítimos, há uma exploração comercial, mas é preciso que a lei preveja mecanismos para impedir que essa razão económica se sobreponha à razão de interesse público, e esse aspecto tem que ser também cuidado. Quanto à possibilidade de, penso que foi referida, de se alargar o âmbito da atuação das farmácias a análises clínicas, enfim, é uma matéria que foi acordada entre uma associação patronal, como aqui foi designada, e o Dr. Correia de Campos, do Ministério da Saúde, naquele compromisso para a saúde, onde há muitíssimas coisas para além da liberalização da propriedade das farmácias, esta era uma delas. Eu acho que o problema hoje não é que haja um peso excessivo do Estado nesta matéria, como penso que o Sr. Bastonário referiu, é que haja um peso reduzido do Estado na prestação desses serviços. Bem sei que, como disse ali a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, a preocupação do Partido Socialista é que o Estado ainda tem um peso muito grande nessa matéria. Mas o que nós dizemos é que o Estado está a ter muito menos peso na prestação desses cuidados do que devia ter. E esse ainda bem define... Isso eu sei. Só tem complexos contra os serviços públicos. Quanto à lista, os medicamentos sem receita médica, o Sr. Bastonário sabe melhor do que nós até, que esta foi uma das outras matérias que foi inscrita num outro compromisso, desta vez com a indústria farmacêutica, também do Dr. Correia de Campos, em que o Estado, o Governo, se comprometeu a alargar a lista de medicamentos sem receita médica. Coisa que, julgávamos nós, era uma decisão meramente técnica. Uma decisão que tem os organismos próprios no Infarmed, que avaliam a perigosidade do medicamento, a sua segurança para ser tomado sem prescrição médica e tudo mais, e depois concluem quais são aqueles em que é possível a venda sem receita médica. Ora, num compromisso político, o Ministro da Saúde comprometeu-se a alargar uma lista que é construída com uma base técnica, coisa absolutamente incompreensível. No fundo, o Governo põe-se no papel de agente comercial de alargar um determinado mercado para satisfazer determinadas clientelas. De qualquer forma, nós não somos contra a ideia de que haja medicamentos sem receita médica, sempre houve e deve haver, há um conjunto muito grande deles que é esse o estatuto que devem ter. E até nem somos contra que se vá atualizando essa lista, de forma a incorporar aqueles que convirjam nessas condições. Mas a realidade é que há um conjunto de medicamentos que, mesmo sendo sem receita médica, precisavam de medidas de precaução que não foram tomadas. Uma delas pode ser a ordem aqui nos trouxe. Outra delas podia ser ao nível das dosagens e do número de comprimidos, por exemplo, se for o caso, em cada embalagem, como foi feito, por exemplo, na Inglaterra, salvo erro, e, portanto, há um conjunto de medidas que não foram tomadas de precaução. E hoje a situação que temos é que, aliás, esse tipo de locais de venda sem receita médica, 50% são do grupo SONAI. 50% são do grupo SONAI. E esta é que é a realidade dos factos. Vou já terminar, Sr. Presidente.